2 Samuel, capítulo 17. Além disso, Aitofel disse a Absalão: Deixa com que eu escolha agora 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei Davi esta noite, e eu lhe sobrevirei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada, e faloei temeroso. E todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. E eu trarei de volta a ti todo o povo. O homem ao qual tu buscas é como se todos retornassem, assim todo o povo estará em paz. E o dizer muito agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Então disse Absalão: Chame agora também Uzai, o arquita, e ouçamos do mesmo modo que ele disse. Quando Uzai chegou a Absalão, Absalão lhe falou, dizendo: Aitofel falou desta maneira, devemos proceder conforme o Senhor dizer? Como não? Fala tu. E Uzai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu não é bom nesta hora. Porque Uzai disse: Tu conheces o teu pai e seus homens, que são homens valentes, estão amargurados nas suas mentes, como uma ursa cujos filhotes lhe foram roubados no campo. E o teu pai é um homem de guerra, e não se alojará com o povo. Eis que agora ele está escondido em alguma cova ou em algum outro lugar, e será que quando alguns forem derrubados inicialmente, quem quer que ouvir isto dirá: há um massacre entre o povo que segue Absalão. E também aquele que for valente, cujo coração for com o coração de um leão, derreter-se-á por completo. Porque todo Israel sabe que teu pai é um homem valente, e aqueles que estão com ele são homens valentes. Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como a areia que está junto ao mar em multidão, e que tu saias pessoalmente em batalha. Assim viremos sobre ele em algum lugar onde ele será achado, e nos lançaremos sobre ele, como o orvalho cai sobre o solo, e dele, de todos os homens que estão com ele, não restará nada mais do que um. Além disso, se ele for retido com uma cidade, então todo Israel trará cordas àquela cidade, e nós o arrastaremos para o rio, até que nela não haja mais nenhuma pedrinha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel, porque o Senhor ordenou a derrota do bom conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse fazer o mal sobre Absalão. Então disse Uzai a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e os anciões de Israel, e assim tenho eu aconselhado. Agora, portanto, enviai rapidamente e contai a Davi, dizendo: Não te alojes nesta noite nas planícies do deserto, mas atravessa depressa, para que o rei não seja engolido, e todo o povo que está com ele. Ora, Jonatas e Ahimaás permaneceram em Rogel, porque eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. E uma criada foi e lhes contou, e eles foram e contaram ao rei Davi. Todavia, um moço os viu e contou a Absalão. Mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, no qual eles desceram. E a mulher tomou e espalhou uma cobertura sobre a boca do poço, e espalhou sobre ela cereal do chão, e a coisa não era percebida. E quando os servos de Absalão chegaram à casa da mulher, eles disseram: Onde está Ahimaás e Jonatas? E a mulher disse a ele: Eles passaram por cima do regato de água. E quando procuraram e não conseguiram encontrá-los, eles retornaram a Jerusalém. E sucedeu que depois que eles partiram, eles saíram do poço e foram falaram ao rei Davi e disseram a Davi: Levanta-te e passa depressa sobre a água. Portanto, assim Aitofel aconselhou contra ti. Então Davi se levantou e todo o povo que estava com ele, e eles atravessaram o Jordão. Pela luz da manhã não faltava ali nenhum deles que não houvesse atravessado o Jordão. E quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou o seu jumento e se levantou e o levou para sua casa, para a sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, e se enforcou e morreu, e foi enterrado no sepulcro de seu pai. Então Davi veio até Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele.
E Absalão fez que Amasa, capitão do exército, em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, um israelita que entrou a Abigail, a filha de Naás, filha de Zeruia, mãe de Joabe. Assim Israel e Absalão acamparam fora na terra de Gileade. E sucedeu que quando Davi havia chegado a Maanaim, Sobi, o filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, o filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e bacias, e vasos de baro, e trigo, e cevada, e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes tostados, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas para Davi, e para o povo que estava com ele comer, porquanto disseram: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Capítulo 18. E Davi enumerou o povo que estava com ele, e colocou capitães de milhares e capitães de centúrias sobre eles. E Davi enviou uma terça parte do povo sobre a mão de Joabe, e uma terça parte sobre a mão de Abisai, o filho de Zeruia, o irmão de Joabe, e uma terça parte sobre a mão de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: certamente eu mesmo sairei também contigo. O povo, porém, respondeu: tu não sairás, porquanto, se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco, nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco. Mas agora tu vales 10.000 de nós, portanto agora é melhor que da cidade tu possa nos oferecer socorro. E o rei disse a eles: o que vos parecer melhor farei. E o rei se pôs de pé junto ao portão da cidade, e todo o povo saiu às centenas e aos milhares. E o rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai gentilmente os moços por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordens acerca de Absalão. Assim o povo saiu para o campo contra Israel, e a batalha foi no bosque de Efraim, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi. E ali houve um grande massacre naquele dia de 20.000 homens, porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de todo o país. E o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. E Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montou em uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho, e a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele se foi. E um certo homem viu isto e contou a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou: e eis que tu ouviste, por que não o feriste ali, trazendo-lhe abaixo? E eu te teria dado 10 shequels de prata e um cinto. E o homem disse a Joabe: mesmo que eu recebesse 1.000 shequels de prata em minha mão, nem assim estenderia a minha mão contra o filho do rei. Porque ouvimos quando o rei ordenou a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Do contrário, eu teria operado falsidade contra a minha própria vida, porque não há questão oculta do rei, e tu mesmo terias te lançado contra mim. Então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo no meio do carvalho. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. E Joabe soprou a trombeta, e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande cova no bosque, e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre ele. E todo o Israel fugiu, cada qual para a sua tenda. Ora, em vida, Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome. E ele chamou-se a coluna segundo o seu próprio nome, e ela se chama até este dia Lugar de Absalão.
Então disse Aimás, o filho de Zadok: deixa-me agora correr e levar as boas novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. E Joabe disse a ele: tu não levarás boas novas neste dia, mas levarás as novas no outro dia. Mas neste dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cusi: vai e conta ao rei o que viste. E Cusi se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Aimás, filho de Zadok, uma vez mais a Joabe: porém, rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o Cuxita. E Joabe disse: por que correrás tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma? Porém, seja como for, disse ele, deixa-me correr. E ele lhe disse: corre. Então Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cusi. E Davi estava sentado entre os dois portões, e o guarda subiu até a parte superior acima do portão, que ia até a parede, e ergueu os seus olhos e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei. E o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. E o guarda viu outro homem correndo, e o guarda chamou o porteiro e disse: eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: ele também traz novas. E o guarda disse: parece-me que o correr do primeiro é como o correr de Aimás, o filho de Zadok. E o rei disse: ele é um homem bom e vem com boas novas. E Aimás chamou o rei e disse ao rei: tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu senhor o rei. E o rei disse: está seguro o jovem Absalão? E Aimás respondeu: quando Joabe enviou o servo do rei e a mim, o teu servo, viu um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele: vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. E eis que Cusi veio e disse: Cusi, novas, meu senhor, o rei. Pois o Senhor te vingou neste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cusi: está seguro, jovem Absalão? E Cusi respondeu: os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para te machucar, sejam como aquele jovem está. E o rei ficou muito comovido e subiu à câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia, assim ele disse: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido por ti. Ó Absalão, meu filho. Capítulo 19. E foi dito a Joabe: eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia o povo adentrou as cidades escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando fogem da batalha. O rei, porém, cobriu a sua face, e o rei gritou com alta voz: ó meu filho Absalão, ó Absalão, meu filho. E Joabe veio até a casa do rei e disse: envergonhaste nesse dia a face de todos os teus servos, os quais nesse dia salvaram a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas e a vida das tuas concubinas, posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos, porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes nem servos, pois neste dia percebo que, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós estivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo nesta noite, e isto te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou no portão, e contaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei, de fato, assenta-se no portão. E todo o povo chegou-se diante do rei, porquanto Israel
havia fugido, cada qual para sua tenda, e todo o povo estava em conflito ao longo de todas as tribos de Israel, dizendo: o rei nos salvou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus, e agora ele está fugido da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, foi morto em batalha. Agora, portanto, por que vós não falais uma palavra sobre trazer o rei de volta? E o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo: falai aos líderes de Judá, dizendo: porque sois vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa, vendo que o comentário de todo Israel chegou até o rei, até a sua casa? Vós sois os meus irmãos, vós sois os meus ossos e a minha carne. Por que então sois os últimos a trazer de volta o rei? E dizei a Amasa: não és tu do meu osso e da minha carne? Deus assim faça a mim, e mais ainda, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente no lugar de Joabe. E ele dobrou o coração de todos os homens de Judá, tal como o coração de um homem, de modo que enviaram esta palavra ao rei: retorna tu e todos os teus servos. Assim o rei retornou e veio até o Jordão, e Judá veio até Gilgal para se encontrar com o rei, para conduzir o rei sobre o Jordão. E Simei, o filho de Gera, um benjamita que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. E havia 1000 homens de Benjamim com ele, e Ziba, o servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos e os seus 20 servos com ele. E eles atravessaram o Jordão diante do rei, e ali atravessaram uma balsa para carregar a casa do rei e fazer o que ele considerasse bom. E Simei, filho de Gera, caiu diante do rei depois de atravessar o Jordão e disse ao rei: que o meu senhor não impute iniquidade a mim, nem te lembres daquilo que o teu servo fez perversamente no dia em que meu senhor o rei saiu de Jerusalém, para que o rei tome isso no seu coração. Porque o teu servo em verdade sabe que eu pequei. Portanto, eis que venho por primeiro neste dia de toda a casa de José a descer para me encontrar com o meu senhor o rei. Todavia, Absai, o filho de Zeruia, respondeu e disse: não será Simei levado à morte por isso, porque amaldiçoou o ungido do Senhor? E disse Davi: o que tem a ver convosco, filhos de Zeruia, para que neste dia sejais adversários diante de mim? Deve algum homem ser posto à morte nesse dia em Israel? Porque não sei eu que sou nesse dia rei sobre Israel? Portanto o rei disse a Simei: tu não morrerás. E o rei jurou-lhe. E Mefibosete, o filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado o seu pé, nem aparado a sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partiu até o dia em que ele veio novamente em paz. E sucedeu que, quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe disse: por que não foste tu comigo, Mefibosete? E ele respondeu: meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou. Porque o teu servo disse: selarei para mim um jumento sobre o qual eu posso cavalgar e ir até o rei, porque o teu servo é aleijado. E ele caluniou o teu servo diante do meu senhor o rei, mas o meu senhor o rei é como um anjo de Deus. Faz, portanto, o que for bom aos teus olhos, porque todos os da casa do meu pai não passavam de homens mortos diante do meu senhor o rei. Contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam a tua própria mesa. Que direito mais tenho eu, portanto, de chorar diante do rei? E o rei disse a ele: por que falas tu ainda das tuas questões? Eu disse: tu e Ziba dividireis a terra. E Mefibosete disse ao rei: sim, que ele tome tudo, ainda mais do que o meu senhor o rei veio novamente em paz para a sua própria casa. E Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para conduzi-lo sobre o Jordão. Ora, Barzilai era um homem muito idoso, já de 80 anos, e ele havia provido o sustento do rei enquanto ele esteve em Maanaim, pois ele era um homem muito magnífico.
E o rei disse a Barzilai: Vem tu comigo, e eu te alimentarei comigo em Jerusalém. E Barzilai disse ao rei: Quanto tempo tenho eu que viver para que suba com o rei até Jerusalém? Tenho, neste dia, 80 anos de idade, e posso eu discernir entre o bem e o mal? Pode o teu servo sentir o gosto do que eu como ou do que eu bebo? Posso ainda ouvir a voz de homens cantando e mulheres cantando? Porque então deveria o teu servo ser ainda um fardo para o meu senhor o rei. O teu servo seguirá um pouco pelo Jordão com o rei, e porque o rei deveria me recompensar com tal galardão? Deixa o teu servo, rogo-te, voltar novamente para que eu possa morrer na minha própria cidade e ser sepultado junto ao sepulcro do meu pai e da minha mãe. Mas eis que aqui está o servo Quimã, deixa-o atravessar com o meu senhor o rei e faz com ele o que parecer bom para ti. E o rei respondeu: Quimã atravessará comigo, e farei com ele o que parecer bom para ti, e qualquer coisa que requereres de mim, isto farei por ti. E todo o povo atravessou o Jordão, e quando o rei chegou da travessia, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele retornou para o seu próprio lugar. E o rei prosseguiu para Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram até o rei e disseram ao rei: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram-te para longe e trouxeram o rei e toda a sua casa e todos os homens de Davi sobre o Jordão? E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é um parente próximo de nós. Por que então estáis vós irados por causa disso? Por acaso comemos nós às custas do rei? Ou nos deu ele algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Temos 10 partes no rei, e também temos mais direito em Davi do que vós. Por que então nos desprezais, para que o nosso conselho não seja o primeiro acatado em se trazer de volta o nosso rei? E as palavras dos homens de Judá foram mais severas do que as palavras dos homens de Israel. Capítulo 20. E ocorreu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, o filho de Bicre, um benjamita, e ele soprou uma trombeta e disse: Não temos parte alguma em Davi, tampouco temos herança no filho de Jessé, cada homem para a sua tenda, ó Israel. Assim todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Bicre. Porém os homens de Judá se apegaram ao meu rei desde o Jordão até Jerusalém. E Davi chegou à sua casa em Jerusalém, e o rei tomou as 10 mulheres e as suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidar da casa, e as pôs sobre guarda e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então o rei disse a Amasa: Reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e estejas tu aqui presente. Assim Amasa foi reunir os homens de Judá, porém ele tardou além da hora marcada que ele lhe havia indicado. E disse Davi a Abissai: Agora Seba, o filho de Bicre, far-nos-á mais mal do que nos fez Absalão. Toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que ele não conquiste para si cidades fortificadas e escape de nós. E ali saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, e todos os valentes, e eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, o filho de Bicre. Quando eles estavam junto à pedra grande que fica em Gibeão, Amasa foi diante deles. E as vestes de Joabe que ele havia posto estavam nele cingidas, e sobre ela um cinto com uma espada presa sobre o seu lombo, na sua bainha, e enquanto ele avançava, ela caiu. E Joabe disse a Amasa: Estás tu com saúde, meu irmão? E Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Porém, Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele o feriu com ela na quinta costela e derramou as suas entranhas no chão.
e não voltou a atingi-lo, e ele morreu. Assim Joabe e Abissai, o seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bique. E um dos homens de Joabe pôs-se de pé ao seu lado e disse: aquele que favorecer Joabe e aquele que for por Davi, que siga Joabe. E Amasa chafurdava-se no sangue no meio do caminho principal. E quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu Amasa do caminho principal para o campo e lançou um pano sobre ele. Quando viu que todos os que aproximavam-se dele, ficavam imóveis. Quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe para perseguir Seba, filho de Bique. E ele foi por todas as tribos de Israel até Abel e até Bet-Maaca e todos os beritas, e eles foram reunidos e também foram atrás deles. E eles chegaram e os sitiaram em Abel de Bet-Maaca, e eles ergueram um ateiro encostado à cidade, e este ficava dentro de uma trincheira. E todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então uma mulher sábia gritou da cidade: ouvi, ouvi, dizei, rogo-vos a Joabe, vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. E quando ele se aproximou dela, a mulher disse: és tu Joabe? E ele respondeu: sou eu. Então ela disse a ele: ouve as palavras da tua criada. E ele respondeu: estou ouvindo. Então ela falou, dizendo: eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: eles certamente pedirão conselho a Abel, e assim eles encerravam a questão. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu buscas destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que queres engolir a herança do Senhor? E Joabe respondeu e disse: longe esteja isto, longe esteja de mim engolir ou destruir. A questão não é assim. Mas um homem do monte Efraim, Seba, filho de Bique, por nome, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio Davi: entrega-mo somente e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: eis que a sua cabeça será lançada por sobre a muralha. Então a mulher foi a todo o povo em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bique, e a lançaram para Joabe. E ele soprou uma trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para sua tenda, e Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão estava sobre o tribuno, e Josafá, o filho de Ahilud, era o escrivão, e Seva era escriba, e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o governador-mor junto a Davi.